E vamos começar já para não atrasar muito. Deixa eu só mandar para mais umas pessoas aqui esses links também. Tá, vamos lá, vamos começar. Já enrolei bastante. Essa aqui é só a apresentação sobre o edital. O edital, gente, eu vou mandar esses slides também depois lá no grupo, tá? E esse edital, eu vou explicar um pouco primeiro sobre a PNAB. A PNAB é uma política nacional Aldir Blanc. Ela não é igual à primeira lei, Aldir Blanc, que foi temporária, só na época de Covid mesmo. Ela se tornou uma política através da lei de 2022. Ou seja, ela vai ter um mínimo de prazo maior, não é temporária. Ela envolve 5 ciclos. Cada ciclo tem uma média de 2 anos, até 2 anos. E a gente está indo ano que vem para o segundo ciclo. Esses editais agora, eles ainda são do primeiro ciclo, são de rendimentos bancários que a gente pode utilizar para as mesmas finalidades. E também para a seleção de pontos de cultura, que daqui a pouco é o próximo slide que eu vou explicar tudo sobre o que são pontos de cultura, quais são as atividades que eles desenvolvem e como é que funciona as etapas também do edital. Tá, vamos lá. Quem pode participar do edital de execução de ações culturais? A PNAB ela pode ser dividida em 5 categorias de seleção, que é execução de ações culturais em geral, subsídio a espaços e coletivos culturais, tem que ter um espaço físico, e também premiação, que é o caso que acontece o chamamento público também, e que vai fazer premiação de mestres ou de pessoas com grande experiência, que comprovem a experiência e ah, toda, toda a sua trajetória e as produções culturais durante sua vida. E aí também tem a cultura viva, que é para seleção de pontos e pontões de cultura. Então, elas são divididas em várias áreas. Esse edital 3 é para execução de ações culturais em geral. Ele também tem 5 vagas no total, uma vaga para a cota de negros, uma vaga para a cota de PCD e uma vaga também para a cota de indígenas. Porém, só teve inscrições de cotas negras, pessoas negras. Não teve inscrições de pessoas com deficiência física ou indígenas também não teve. Então, o restante das vagas, das outras 4 vagas, passa a ser da ampla concorrência. Também é importante destacar que os cotistas, eles também participam ao mesmo tempo da ampla concorrência. Então, depende da nota que ele vai obter no projeto dele. Tá. Quem pode participar desse edital de execução de ações culturais são agentes culturais, pessoas físicas, coletivos culturais e espaços culturais também, com CNPJ ou sem CNPJ. A etapa de inscrição foi o que alguns de vocês já fizeram, que compreende a ficha de inscrição preenchida, a proposta que já vem na ficha detalhada, né? O portfólio ou currículo cultural, os documentos pessoais e declarações que são exigidas no edital. E, inclusive, também as inscrições que estão incompletas, faltando alguma documentação necessária, que é obrigatória, elas já são desclassificadas automaticamente. A etapa de seleção e de avaliação. Primeiro, todas as inscrições, elas são registradas, é por isso que a gente faz também aquela questão da publicação para divulgação da lista de inscritos. E aí depois tem as avaliações, as análises técnicas por parte da comissão. É montada uma comissão
com servidores da pasta cultural, da Secretaria Municipal. Eles são capacitados, eles são avaliados de acordo com os critérios que são contidos lá no edital, que geralmente é o anexo 2 ou 3 de cada edital. Aí tem lá escrito critérios de avaliação. Quais são os critérios e qual é a nota, de 0 a 15, de 0 a 5, de 0 a 10, cada critério tem a sua nota. Tá. A atribuição da pontuação, que vai definir o resultado preliminar, que é o que já foi publicado, o resultado preliminar, e depois é feita também a fase recursal. Depois da fase de recurso do resultado preliminar, é feito o resultado definitivo. Só que depois do resultado definitivo, vem da etapa de avaliação, vem a etapa de habilitação. A etapa de habilitação é o próximo passo, depois do resultado definitivo. Agora, por exemplo, a gente publicou o resultado prévio, reabriu a fase recursal para 2 dias úteis, e se caso não houver recurso, será publicado o resultado final. E depois desse resultado final, que vai começar a segunda etapa, que é a etapa de habilitação, que são enviados alguns documentos, que a gente vai ver aqui. Tá. Os critérios de seleção e pontuação. O primeiro bloco, na verdade, é dividido em 3 blocos. Primeiro é a coerência do projeto, depois a trajetória cultural é avaliada, e por último a viabilidade técnica, que é avaliado as planilhas orçamentárias, o cronograma de execução, a experiência também dentro da área do projeto, para verificar a viabilidade técnica, é verificar também a equipe que é informada dentro desse projeto. E a coerência do projeto envolve se ele faz a produção de algum produto cultural ou se é voltado aos agentes culturais, que tem também algumas confusões de quais projetos podem ser selecionados. Porque a PNAB, ela é uma política nacional de cultura. Então, o projeto tem que ser voltado ou exclusivamente ou para os agentes culturais, ou para a formação, né, desses agentes culturais, ou para a produção de produtos culturais. Ah, Anne, o que são produtos culturais? São, de fato, o resultado da produção cultural. Pode ser uma música, um vídeo, uma pintura, um desenho, um livro e etc. Tem vários tipos de produtos culturais. Tá. No caso, também, a pontuação também vai sobre a questão do âmbito social, de acessibilidade, se vai ser acessível a todo público, PCDs, pessoas com baixa mobilidade, vai identificar se tem uma diversidade cultural e se tem alguma inovação nas propostas apresentadas. Então, é avaliado todo esse contexto, todos esses eixos. Cada projeto é avaliado por 3 pessoas, no mínimo, de dentro da comissão. A comissão tem, se eu não me engano, 5 pessoas e tem que ter no mínimo 3 avaliações em cada projeto, que foi o que foi já realizado. A publicação do resultado preliminar, que foi o que eu comentei, que é divulgado no diário e também no portal Transparência. E a questão do prazo de recursal também, que eu vou até explicar para vocês como que funciona. O prazo recursal é de no mínimo 3 dias úteis da fase de seleção, de avaliação dos projetos. O resultado preliminar foi publicado, deixa eu verificar, foi no dia 24 de novembro. E houve a avaliação de um recurso, porque teve um recurso apresentado no dia 26 ou 27, 26, no dia 26 foi apresentado um recurso, e aí foi avaliado no dia 27 esse recurso pela comissão. O recurso, ele identificou que não foi avaliada uma das inscrições enviadas por e-mail. As inscrições também podem ser encaminhadas por e-mail. Só que o e-mail, eu até não recomendo, porque o e-mail ele pode ir para a caixa de spam, alguém que tem acesso
que não sou somente eu que tenho acesso, mas também toda a comissão e mais alguns servidores. Pode acontecer de eliminar sem querer ou de ir automaticamente para a caixa de spam, mas também pode ser enviado por e-mail. Então, como pode ser enviado por e-mail e foi também a inscrição enviada dentro do prazo correto, então ela tem que ser avaliada. Porque não foi um erro do proponente em si, foi um erro da sistemática do e-mail, que a gente chama de erro material, que o proponente não tem culpabilidade. Então, a comissão decidiu por reabrir a fase de avaliação e avaliar a inscrição também que foi enviada por e-mail. E aí foi por isso que foi publicado hoje cedo uma portaria com a decisão da comissão que resolve reavaliar, reabrir a avaliação para incluir essa proposta que não tinha sido incluída nas portarias anteriores. E aí foi divulgado o resultado preliminar e por conta da avaliação das três pessoas da comissão que já avaliaram todos os projetos, avaliaram dele também. E por conta disso, ele ficou em primeiro lugar na ampla concorrência e na cota também. Porque lembrando que os cotistas também automaticamente participam da ampla concorrência. Tudo vai depender da nota que eles vão obtiver. O formulário de recurso, eu vi aqui que até perguntaram dentro do grupo, ele sempre é o último, os dois últimos anexos do edital. Então, ele está lá no finalzinho do edital. Mas, se caso vocês precisarem, eu posso encaminhar para vocês em só ele, né? Separado em Word também. Só que lembrando que essa é a capa de seleção e de avaliação. Eu não sei se vocês viram, mas foram selecionados os cinco primeiros, né? Que são cinco vagas dentro do edital, desse em específico, desse número 3. Contudo, esse edital, que nem eu expliquei para vocês, é do ciclo um ainda, de rendimentos, da conta bancária, só que vai ter outros editais iguais a esse e também de outras categorias no ano que vem. Eu acredito que a partir de março ou abril já vai estar sendo lançados os primeiros editais, que daí vai ter a separação entre premiação, que é o caso de um chamamento que vai avaliar a trajetória de pessoas com um longo currículo e longas produções, e também uma quantidade, né, grande de produções culturais. Vai ter também esse mesmo de execução de ações culturais, vai ter a seleção de espaços culturais para subsídio e manutenção desses espaços, e vai ter também a seleção de pontos de cultura, que é o que eu vou explicar mais para frente, o que é um ponto de cultura. Tá? Se caso surgir algum tipo de dúvida, vocês podem ir levantando as mãos ou também encaminhar alguma pergunta pelo chat aqui, da reunião. Vamos lá. O recurso ele deve ser avaliado ele deve ser enviado dentro do prazo previsto, não pode ser avaliado se ele encaminhar depois do prazo que está previsto. E o recurso ele vai contestar a sua nota ou pode também contestar a avaliação no geral. Só que lembrando que os documentos pessoais ou avaliação de uma outra pessoa não pode ser solicitado porque tem dados sensíveis. E segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode estar enviando para pessoas externas, que não seja a própria pessoa que fez o formulário de inscrição, entendeu? Se você quiser solicitar o seu formulário e as suas avaliações, vocês podem encaminhar um requerimento por via do contato do protocolo. Vocês podem entrar em contato comigo que eu vou indicar as orientações de como é que para vocês fazer o requerimento para solicitar as avaliações e a sua inscrição. Esse resultado prévio que foi publicado do número 3, que foi ajustado hoje pela manhã, que foi incluída a proposta, um formulário que estava enviado no e-mail, que nem eu já comentei, e foi no prazo estabelecido dentro do edital, seguiu todas as regras do edital.
Houve a elaboração de um parecer técnico pela comissão, houve a reunião também, e tem uma ata de reunião da comissão sobre esse recurso que ele apresentou, e foi decidido pelas quatro pessoas da comissão, pelas quatro pessoas que são da comissão, que, como estava de acordo com tudo previsto dentro do edital, ele deveria sim ser avaliado, ser incluído junto com as outras inscrições e ser avaliado também igualmente as outras inscrições feitas, tá? E aí foi aberto 2 dias, se vocês quiserem contestar a nota de vocês ou alguma coisa assim, que seja no geral. Lembrando que só não pode solicitar as avaliações e documentos de outra pessoa, somente o seu. Se vocês quiserem avaliar, vocês podem solicitar o seu. Por que, Anne, que não pode solicitar as avaliações e os documentos de outra pessoa? Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não. Esse formulário contém dados sensíveis, que são RG, CPF, endereço, telefone, Gmail, e então a gente é proibida encaminhar esses dados que são de outras pessoas, tá? E também, se caso vocês quiserem, eu vou estar encaminhando. Não, na verdade, eu vou estar encaminhando já agora, assim que acabar, o formulário de recurso em Word também para quem solicitou lá no grupo. Tá. A homologação do resultado final, que vai acontecer depois que tiver esse prazo dos 2 dias de recurso. Se tiver recurso, vai ser avaliado pela comissão, assim como foi feito no outro recurso. Vai ser feita a reunião, ato de reunião, parecer técnico e depois a decisão da comissão, igual foi feito com o recurso de ontem. Tá. Os projetos classificados vai ser definido dentro dessa lista do resultado final, que o resultado final, lembrando, só vai sair depois dessa fase de recurso do resultado preliminar. E aí vai ter a lista também reserva, que é o que eu já comentei, quem obteve mais de 60, igual ou superior a 60 pontos, vai ser automaticamente parte da lista de reserva, lista de suplentes, né? E também, a partir do momento do resultado final, é convocado para a fase de habilitação, que é a segunda fase que eu comentei com vocês. Os classificados são oficialmente convocados para iniciar a etapa de habilitação documental e abertura de conta bancária específica. O resultado final, o final, tá? Ele é irrecorrível. Então, ele não vai apresentar prazo para recurso. Só o resultado prévio que contém prazo para recurso. Aqui, ó. E marca o início da fase de. O resultado final é irrecorrível e marca o início da fase de habilitação, a etapa crucial para o recebimento dos recursos. Só vai receber o recurso depois da etapa de habilitação, porque são 2 etapas. A primeira etapa é a de seleção e de avaliação, e a segunda é essa de habilitação. E aí, depois, se tiver tudo certo, aí sim que vai ser feito a transferência do recurso para a conta que vocês abrirem. A etapa de habilitação, a documentação e a conta bancária. Os documentos são esses, os documentos pessoais, né? E alguns documentos vocês já até encaminharam, que foi o RG, o comprovante de endereço, vocês já encaminharam no momento do formulário de inscrição. Só que tem um detalhe muito importante, gente, que vocês têm que encaminhar também um comprovante de residência de anterior a 12 meses. Por exemplo, a gente está em novembro agora de 2025. Então, vocês precisam apresentar um comprovante de endereço no nome de vocês, ou do pai, da mãe, ou esposa, esposa. Se não for de parente de primeiro grau, vai ter que fazer uma declaração de comprovação de residência, que daí o dono da casa que alugou para você vai assinar junto com você essa declaração. Se não tiver no seu nome ou se não tiver no nome de um parente de primeiro grau, que é pai, mãe, esposa, filha, filho. E então, tá. Só para deixar bem claro, tem que encaminhar o comprovante de endereço de outubro de 2024 e um outro atualizado desse ano, para comprovar que vocês residem há no mínimo um ano
no município, que é uma das condições para participar do edital. Para ser selecionado, tem que residir há no mínimo 1 ano dentro do município de Jaru. Também vale para os distritos, porque os distritos também são do município de Jaru. Pode falar, Marquinhos. Boa tarde, pessoal. Olha, estou lá brigando lá no grupo porque tem pouca gente aqui. As informações que a Anne está passando são muito importantes. Anne, quando você falou de residência, eu resolvi fazer essa fala porque a gente tem lidado com isso já há algum tempo, né? Então, só lembrar as pessoas que, além do comprovante de residência, a pessoa que vai competir nos editais, ela precisa ter residência e domicílio, ou seja, não basta um comprovante, ela tem que ser domiciliada. Ela não pode morar em outra cidade e usar um comprovante daqui de um familiar, porque ela vai ser inabilitada lá na frente, tá? Então, assim, só lembrando que comprovante de residência atualizado, mesmo que a pessoa não tenha no nome dela, ela vai fazer uma declaração de residência, e que é residência e domicílio. É bom que todo mundo fique atento a isso, porque no Estado a gente lida muito com isso, né? Gente que mora na beira da praia e que tenta se passar por quem está morando na beira do rio em Rondônia, entendeu? Então, assim, isso é pedagógico, o que a gente está fazendo aqui é um aprendizado que a gente está aprendendo aqui com a Anne, mas vocês aprendem aqui e daqui a pouco vocês estão competindo nos editais do Estado, né, que vão abrir também ao mesmo tempo. Então, é preciso a gente aprender que a bronca que acontece no Estado é muito maior, porque são milhares de proponentes, né? Então, não dá tempo de fazer, assim, uma checagem tão boa, só que quando chega lá na fase recursal, se o colega descobre que aquela proposta que está habilitada é de alguém que não reside no município, imediatamente ele vai ser denunciado. Então, assim, para evitar problemas, né? A gente, graças a Deus, a gente ainda não tem esse tipo de situação, mas é só como um alerta, tá? Obrigada. Então, eu Realmente, tinha isso que essa a mesma Marcisa falou é dúvida. importante, porque na hora de fazer a declaração tem que ser residente e domiciliado, tá? Tem que ter essa observação dentro da declaração. E lembrando que quem fazer declaração falsa é crime, é ilegal, e pode ser encaminhado os dados para a Polícia Militar, inclusive. Sim, eu tinha essa mesma dúvida sobre essa questão de como seria essa questão de domiciliar, ou tipo assim, se a pessoa alegar que é de outro município, tá falando que é de Jaru, porque Jaru é muito pequeno, né? Então a gente acaba conhecendo todo mundo que mora aqui. Inclusive, o comprovante tem que ser no nome da pessoa ou de um parente de primeiro grau, e aí apresentar, por exemplo, uma certidão de casamento, ou uma certidão de nascimento, ou um documento que vai comprovar que é pai e é mãe dele mesmo. E também pode haver denúncias também durante a fase, tanto identificadas quanto anônimas. E só que lembrando que tem que também ter provas fáticas para poder ser analisado com maior clareza pela comissão também, tá? E pode haver outras penalidades também durante, além de ser ilegal, né? Só para reforçar o que você acabou de falar, isso é um crime, tá, gente? Assim, a gente toma esse cuidado de alertar, de falar, porque se alguém incorre numa declaração falsa, dentro de um chamamento público com uso de verbas públicas e tal, se a pessoa coloca uma documentação falsa, ela não vai se entender com a ANE, entendeu? É justiça, e é outro processo. Então, e às vezes, se isso passa, passou batido, ninguém percebeu, a pessoa é de outro município, ninguém percebeu, passou. Só que lá na frente, se ela for denunciada, se algo de errado for esclarecido, ela vai perder o recurso, tem que devolver o dinheiro, às vezes ela já nem tem mais o dinheiro. Então, assim, é para a gente aprender mesmo a fazer o que é certo, porque tudo vai parar no site da transparência, com todas as informações, com todos os detalhamentos. Então, tudo isso que a gente está tratando aqui, né? E a Anne está mandando bem, dona Anne. A Anne aprendeu, rapaz. A Anne está ficando fera nesse negócio. Tudo que a gente está falando aqui, gente, é porque a gente está se preparando para esse projeto. A gente está fazendo o ciclo 1, a gente ainda tem 4 ciclos para executar, o dinheiro já está garantido pelo governo federal para nós,
né? Todos os municípios recebem os seus valores. É por isso que precisa ter essa fiscalização mais acirrada sobre quem tem direito, porque a gente está cuidando do que é nosso. Então, aqui no município é o nosso recurso do município e dos distritos e da zona rural aqui, está todo mundo junto, e aí a gente vai competir no Estado de igual para igual com o pessoal do Estado. Quem não tem portfólio ainda, está fazendo esses processos do município, está criando portfólio, está se preparando para competir pelo Estado. Então, hoje, quem já competiu pelo Estado fomos só eu, Gustavo e Eduardo, se não me engano. Acho que e o Wanderson. Os demais, ainda não, mas todo mundo que tem projeto, que tem trabalho, tem o mesmo direito de competir pelo Estado. E essa é uma briga minha, parece, né, virou uma briga, porque defender a participação dos municípios é uma coisa que eu faço desde que eu voltei para Rondônia, tá? Então vou deixar a Anne continuar. E também, só mais um detalhe também, que vocês têm que verificar sobre a equipe. Que a equipe, sim, ela deve ser de dentro do município, só que tem alguns casos específicos que não conseguem encontrar alguém viável, por algum motivo, dentro do município para fazer parte da equipe. Aí foi decidido pela comissão que vai ser autorizado, vai ser até publicada a portaria também para ficar bem definido desses editais, que 30% da equipe pode ser de fora, desde que haja motivação. Anne, por quê? Porque é exatamente o que a Marcelisa falou. Todo município recebe que aderiu, que fez tudo certinho, segundo a lei, recebe o recurso, um recurso às vezes até maior que o nosso. E aí, pessoas que desse município que recebem mais que a gente vão estar dentro da nossa equipe e vai ficar concentrando o recurso e economicamente só dentro do município deles e não no nosso. Ô, Anne, vou Tá? ter que falar mais uma coisinha sobre isso, tá? Em relação a essa questão da equipe de fora. Uma coisa que talvez eu não tenha conseguido me expressar tão bem nas vezes que eu falei é que todas as vezes que a gente coloca um colega no nosso projeto, a gente está ajudando aquele colega a construir um portfólio, a fortalecer o portfólio dele. Não é para ser bonzinho, não. É para valorizar. Então, por exemplo, eu fiz os projetos agora, né, vários projetos que eu estou fazendo, do Estado, tem um projeto federal, tem os projetos do município, eu precisei de profissionais de fora, coloquei o Gustavo na minha equipe, e o Gustavo não quis participar, eu acho que ele não entendeu a importância de repente, compartilhar um projeto com profissionais que têm o histórico dos profissionais que estavam trabalhando comigo. Então, assim, pessoas de lá de Porto Velho queriam participar, ficaram me pedindo para participar de graça, porque queriam estar criando mais portfólio, e aí, então, a gente precisa entender que, muitas vezes, a gente não está protagonizando um determinado projeto, a gente está dentro da equipe técnica daquele projeto, aprendendo e colaborando, e ali a gente passa a ter mais um projeto para pontuar dentro do nosso portfólio, ou seja, para constar no nosso portfólio, que vai nos dar uma maior amplitude, porque é natural isso. Então, como a gente tem poucas oportunidades de ampliar nosso repertório, porque nós temos poucas atividades no município, a gente pode e deve buscar participar dos projetos dos colegas, com o que a gente sabe e com o que a gente não sabe, a gente vai aprender. Então, as oficinas que a gente participa, os cursos que a gente faz, as coisas que a gente se habilita para, vão constar no nosso currículo, no nosso portfólio, e isso pontua. Uma coisa que eu ensinei aqui para eles, Anne, para os que não sabiam, na oficina que fizemos aqui, é como ler o edital e onde identificar o que pontua. Isso está dentro do conteúdo das oficinas que eu vou fazer, né, como contrapartida da LPG. Ainda não fiz, porque eu queria aplicar isso de forma a ser bem, assim, pontual, né? Então, como a gente já teve a conferência, a gente já teve essas oportunidades agora, eu quero aplicar essas oficinas que vão falar de acessibilidade, de conselho, né, de elaboração de projetos, prestação de contas, de uma forma que seja mais fresquinha na cabeça de vocês na hora de fazer os projetos do próximo ciclo. É isso.
É bom ter lembrei de uma questão também de observar para vocês que a grande maioria vai ter que adequar, vou ter que encaminhar uma notificação, a comissão, na verdade, né, para verificar a questão da acessibilidade, porque fica definido que 10% do recurso recebido deve ser investido em algum tipo de acessibilidade. As pessoas às vezes acham também que a acessibilidade é só física e estrutural, de algum local específico. Mas não, pode ser investido em acessibilidade comunicacional também, que seria, no caso, a contratação de um intérprete de Libras ou um profissional especializado em autolegenda. Deixa eu ver o que mais. Também tem a questão de capacitação da equipe que também pode ser investido, contratando um profissional ou uma empresa para fazer uma capacitação com a equipe do projeto, para essa questão da acessibilidade também comportamental da equipe, que também é uma forma de acessibilidade. Tá. Depois que forem encaminhar esses documentos, que são as certidões negativas, esses comprovantes, né, de residência e domicílio no município, de no mínimo um ano e um atual também. Vai ser também emitidas as certidões negativas, que são a certidão de tributos municipal, estadual e federal. E em casos de quem se inscreveu com o CNPJ, também é solicitado a certidão de FGTS, que não é o caso que nesse estado específico foram inscritos somente pessoas físicas. Depois dessa fase de habilitação, constatou que enviou tudo no prazo certo e que está tudo correto com esses documentos enviados e que foi comprovado que ele está apto a participar. Aí sim é feito o resultado final dessa etapa de habilitação e logo depois o termo de compromisso, que é um termo de execução cultural, que é como se fosse um contrato com o município e o agente. E aí vocês têm 2 dias para assinar por meio do EPROC. Eu já estava até cadastrando algumas pessoas que não têm acesso ao EPROC, mas o resto todos têm acesso ao EPROC. Só que se ficar com alguma dúvida depois para mexer com o sistema, não tem problema, pode entrar em contato comigo ou me ligar, e aí a gente ajuda vocês a redefinir senha, assinar, mostrar o passo a passo. Nesse momento, dessa etapa de habilitação, vocês encaminharam todos os documentos, foi publicado o resultado final dessa etapa de habilitação. No mesmo dia, vocês já podem verificar para estar abrindo uma conta bancária específica para cada projeto. Por exemplo, se caso você se inscreveu nos dois editais, no 2 e no 3, e passou no 2, precisaria de abrir uma conta bancária, uma para cada projeto, ou seja, duas contas bancárias. Só que a maioria só se inscreveu no 3 e os que se inscreveram no 2 não se inscreveram no 3. Então, vocês vão abrir uma conta bancária específica. A gente recomenda que seja conta corrente, mas também pode ser conta poupança. Ou também pode ser uma conta bancária zerada, que não tenha nenhum tipo de movimentação posteriormente. Não pode ter nenhum tipo de movimentação. E nenhum desconto automático nessa conta também. E também tem um detalhe muito importante, que é sobre investir o recurso recebido. Você recebeu o recurso, por exemplo, hoje, na sua conta bancária. Você já tem que colocar ele em investimento. Pode ser aqueles com retirada a qualquer momento, 24 horas para resgate. E os rendimentos vocês podem utilizar dentro do projeto, inclusive, que é até bom se caso alguma coisa aumentar o valor, algum serviço ou material, pode ser utilizado os rendimentos também. Da celebração à prestação de contas. A celebração do termo, que é o que eu comentei com vocês, que é a assinatura desse termo de execução cultural. Logo depois da assinatura desse termo, é feita a transferência bancária para a conta que vocês vão indicar. Vocês precisam enviar junto com as certidões negativas e esses comprovantes de residência e domicílio, vocês já podem estar encaminhando a conta bancária, que já a gente já vai inserir os dados da conta bancária dentro desse termo de execução, que é como se fosse o contrato que eu comentei com vocês.
que tem obrigações, os prazos, deveres, vigência. E aí, depois é a própria execução do projeto, que é o passo 2, o desenvolvimento das atividades, conforme o cronograma aprovado. Lembrando também que o projeto não pode ser iniciado antes de receber o recurso, nem as primeiras fases, nem divulgação, nem nada. Não pode iniciar nada do projeto antes de receber o recurso na conta. Só depois que o recurso estiver na conta bancária. E aí, dentro desse contexto, se vocês precisarem adequar o cronograma de execução, vocês podem estar adequando o cronograma e já encaminhando por e-mail, que daí a gente já depois anexa no processo um novo cronograma de execução. Também, se caso necessitar alterar algo como a data da ação ou o local, ele também pode ser alterado. Depois, na hora de fazer a prestação de contas, vocês só vão identificar se foi alterado tal coisa, e qual foi o motivo, qual foi a motivação. Vocês precisam justificar porque foi alterado. Tá. A prestação de contas, que é um documento chamado relatório de execução do objeto cultural, que é o relatório final. Acompanha um relatório fotográfico também, junto com esse relatório. Esse relatório está contido lá em anexo nos editais também. O nome dele é Termo de Execução do Objeto Cultural. E aí, essa é a prestação de contas em si. Só que também tem que conter um relatório fotográfico de cada etapa que você definiu lá no projeto, junto com esse relatório de execução do objeto. E aí, vocês podem estar encaminhando por e-mail ou também podem estar entregando presencialmente. Esses dois editais, esses dois não, perdão, esse edital 3, o prazo de execução do objeto foi definido para 31 de julho de 2026. Ele pode ser prorrogado, sim, mas a princípio está definido para que vocês concluam o projeto até dia 31 de junho de 2026. Logo após, vocês têm 30 dias corridos, até 30 dias corridos, para apresentar essa prestação de contas, que é esse relatório de execução do objeto e o relatório fotográfico também. Vocês têm que guardar todas as notas fiscais, recibos, tudo que comprove todas as transferências bancárias também. Mas vocês não precisam encaminhar logo de cara junto com esse relatório de execução do objeto. Vocês vão encaminhar só se a comissão solicitar as notas fiscais e os recibos, caso não for bem comprovado a execução do objeto, aí vai ser solicitado esses recibos, essas notas fiscais e todos os tipos de comprovantes que forem necessários para comprovar a execução desse objeto. Então, guardem tudo, 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 tudo. O Alex levantou a mão, pode falar. Boa tarde a todos, boa noite, né? Eu acabei me atrasando devido a um imprevisto no caminho. Uma dúvida, a questão dos recibos. Por exemplo, se eu contratar um pedreiro para prestar um serviço para mim, esse recibo pode ser aquele recibo simples ou tem que ser um recibo próprio da pessoa? Como que seria essa questão do recibo? Então, o modelo do recibo em si pode ser qualquer um, só que tem algumas coisas básicas que tem que conter. A data, a assinatura das duas pessoas, ou no mínimo somente da pessoa que está prestando o serviço. Tem que conter quais são os serviços prestados, quantas horas foram, qual que é a unidade de medida, né? Quantas horas foram, se foi em hora, se foi em diária, e qual que é o valor unitário e o valor total. A data que foi executada, o período, né? Por exemplo, foi executado de 28 a 31. Aí precisa conter essas informações todas. Quais foram os serviços, e aí depois datar o recibo e assinar também. Tá, pessoas levantaram a mão de cada vez. O Glauber, acho que levantou a mão primeiro. Pode perguntar. Então, você falou aí em questão, perdão, boa noite a todos aí. Você falou em questão a data da execução do recurso. Poderia repetir, porque eu peguei, mas passou um carro aqui, eu não consegui ouvir direito. Oi? Não entendi muito bem a última parte.
Eu gostaria de pedir, por gentileza, se você pudesse repetir novamente a data, até que período poderia fazer a execução do recurso. Então, o prazo definido nesse edital número 3 é até 31 de julho de 2026. E depois tem 30 dias após o término desse dia para encaminhar a prestação de contas, que é esses dois relatórios, o fotográfico e esse relatório de execução do objeto. Só que quem colocou no cronograma datas posteriores, ou quem colocou no cronograma para iniciar, por exemplo, agora, dia 2 de dezembro, claro que não vai ser possível começar a executar dia 2 de dezembro, porque só pode executar depois que receber o recurso na conta, que está previsto para mais ou menos dia 15 a 17 de dezembro. E aí, vai ser solicitado para essas pessoas a alteração no cronograma de execução. E se for identificada alguma necessidade de alteração de algum outro documento, a gente vai estar encaminhando a notificação para a pessoa, por e-mail. Agora é a vez da Marfisa. Opa, nossa, até me perdi. Eu acho que eu queria complementar a pergunta do Alex em relação à comprovação por recibos, né, de alguns serviços. Lembrando que cada projeto tem uma conta específica, né, exige a abertura de uma conta zerada, e ao final desse projeto, essa conta vai ser encerrada junto com o projeto. É claro que se o proponente falar, eu não quero encerrar essa conta, eu vou usar para a minha vida, escolher uma conta dessa para usar, ele não vai estar impedido disso, porém, dentro do projeto, ela começa e se encerra. A conta ela vai ser aberta para cada um dos projetos individualmente, porque ao final do projeto, junto com a sua prestação de contas, vai o extrato da sua conta. Então, o seu recibo ele tem que estar de acordo com o seu pagamento feito para aquele proponente. Então, se eu paguei o pedreiro, né, eu tenho essa situação aqui. O pessoal que está fazendo a adaptação de acessibilidade, né, então tem a parte de pedreiro também fazendo a acessibilidade arquitetônica. Pode constar? Pode. Agora, o pagamento que eu fiz, ele tem que bater com aquele recibo, sabe? Não é que está sendo exigido uma nota fiscal de alguns serviços, mas tem que ter uma coerência com aquele relatório, aquele extrato da conta do projeto. Então, assim, algumas pessoas cometeram erros, né, principalmente na LPG, né, Anne, a gente sabe, mas tudo isso é pedagógico, a gente precisa se lembrar que, apesar de ser uma prestação de contas mais facilitada, né, se você executa bem o seu projeto, consegue comprovar que você executou e que você contratou e que você pagou, pode ser que até nem te peçam as notas, só que tudo é obrigado que você tenha. Você tem que ter a documentação do que você executou e você tem que manter a documentação dessa execução contigo por um prazo, se não me engano, de 5 anos. É isso, Anne? Porque você, mesmo que você não tenha que apresentar de imediato, se houver lá na frente alguma incongruência e a secretaria tiver que te questionar, te pedir documentação, você tem que apresentar. Então, é por isso que a prestação de contas é a parte mais sensível de um projeto. A gente já pensa nela antes de executar. A gente pensa na prestação de contas e começa a salvaguardar todas as comprovações, porque a gente não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Por mais que a gente, todo mundo está agindo de boa fé, mas é dinheiro público, a gente vai ter que aportar essa documentação na nossa prestação de contas, que aí a secretaria vai colocar esse resultado dentro do site da transparência e a gente vai estar bonitinho, adimplente para os próximos editais, para o Estado, para o país, a gente, né, em editais nacionais que a gente vier também a pleitear. Era isso. É isso mesmo. E foi bom, é importante essa fala de tem que guardar por no mínimo 5 anos, tá, gente? Por mais que você, tá, foi aceito, mas pode ser que lá para frente, daqui a uns 2 anos, o MINC identificou alguma irregularidade. Aí ele vai perguntar para a gente, e a gente vai perguntar para vocês. E as documentações essenciais para vocês guardarem são as seguintes, que é o relatório de execução, que é o que eu falei para vocês, que é a prestação de contas
entre aspas, né? O registro fotográfico e audiovisual, se tiver audiovisual, que seria vídeos, né? As notas fiscais e recibos originais também para guardar. Tudo isso que eu tô falando aqui é para vocês guardarem, tá? Guardarem bem. Extratos bancários completos. Vocês têm que apresentar o extrato bancário da conta zerada obrigatoriamente junto com a prestação de contas inicial lá. Só que os outros extratos bancários vocês guardam também, tá? Tem que apresentar o resultado do extrato zerado, porém guarda o restante também. Não sei se deu para entender, porque tem banco que dá para tirar por mês, tem banco que dá para tirar tudo de uma vez, mas o que você tem que apresentar logo de cara é o extrato da conta mostrando que ela está zerada no final da execução do projeto, tá? Tem que gastar tudo, 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 senão vai ser solicitado. Por exemplo, vocês me mandaram um extrato da conta bancária, e aí tem R$ 3,50 lá. Vocês vão ter que devolver esses R$ 3,50. Falar de novo, Anne. Gente, isso é muito fácil de resolver para evitar esses saldozinhos, essas diferencinhas. Está sobrando R$ 3,50. A gente coloca isso num dos serviços que tem a flexibilidade. Eu estou pagando R$ 500 aqui, está sobrando R$ 3, paga 503, sabe? Para que você consiga prestar contas e executar de 100%. Uma pergunta que me foi feita bastante recorrente eu posso colocar um projeto que custa mais ou que custa menos? Não. Quando você está lidando com o edital, o seu projeto ele vai ser de acordo com o recurso disponível, né? Então, se tem um valor disponível para executar uma determinada ação, e a minha ação é muito maior, ela custa muito mais, talvez não valha nem a pena colocar aquele projeto, aquela proposta, por um motivo muito simples. Eu tenho um tempo para executar uma ação, e aí, de repente, aquela ação, eu falo, nossa, isso aqui é muito bacana, mas isso aqui vai custar mais. Vale a pena eu encolher um projeto, uma proposta para caber, ou eu penso uma proposta diferente daquela, que seja coerente. Porque, assim, vocês não estão impedidos de buscar apoio externo, ou mesmo de abrir mão, né? Eu falei sobre isso aqui, abrir mão. Eu posso colocar um cachê para mim? Pode e deve. Nós somos trabalhadores da cultura. Ninguém espera que a gente trabalhe sem ganhar. Agora, tem que ter coerência. Eu quero abrir mão do meu cachê porque o meu projeto custa mais. Aí é uma coisa que você pode decidir por si próprio. Mas pensar o tamanho do seu projeto, do que você está propondo em relação ao recurso que você tem. E também, se você precisa de um apoio, não está impedido. Eu não vou gastar com uma estrutura acessível, eu vou falar com, sei lá, com o Sebrae, com a CJ, com uma escola que já tem acessibilidade física, arquitetônica, então eu vou economizar isso aí. O pessoal que tem espaço, né, que está agora pleiteando, vai pleitear pontos, espaço e tal, pensar que, apesar da informalidade ser aceita, né, aquilo que a gente tratou aqui no dia da oficina, olha, se eu sou um grupo de teatro, que não, a gente nem tem, né, e ensaio numa praça, eu sou uma banda e ensaio na garagem de casa, eu posso ser ponto de cultura? Posso, mas aí eu sou um ponto de cultura que não tem acessibilidade física, nem arquitetônica, porque na minha casa não tem, então eu tenho que ter esse entendimento, porque a acessibilidade, a Anne já falou, vou repetir, ela é obrigatória, 10% dos recursos são exclusivamente para implementar ações de acessibilidade, que não são só física, como arquitetônica, que a gente já está falando aqui, mas também atitudinal, que no caso tem a ver com o nosso próprio conhecimento de como a gente age em relação às pessoas portadoras de deficiência ou a mesmo as portadoras de alguma deficiência que não estejam conosco na nossa atuação, na nossa ação, que podem vir a acessar esse produto no futuro. Se eu estou fazendo um produto de música, um audiovisual, ou mesmo uma outra atividade, que ela implique que eu faça um registro fotográfico e audiovisual, na hora que eu for colocar isso na minha rede social, que eu for divulgar isso, eu posso dar a esse meu produto uma acessibilidade, eu posso colocar uma legenda, posso escrever uma tarja de acessibilidade nos flyers e nas fotos, eu posso também
colocar uma janela de libras no meu audiovisual. Então, são outras opções de acessibilidade importantes, mesmo que não fossem exigidas, seriam importantes, porque isso vai ampliar o alcance, né? Mas elas são obrigatórias, é uma conquista das pessoas PCDs. Pessoal, eu vou falar uma coisa aqui. A maioria vai ter que adequar a planilha orçamentária e o cronograma de execução. A planilha orçamentária ela deve ser bem detalhada. Ah, está sobrando um recurso aqui. Você pode incluir mais material ou verificar algum serviço que seja flexível, igual a Marfisa falou, e colocar os centavos que estão sobrando. E também tem muita gente que enviou menos ou mais do que a vaga permitida, do que o edital falava. E aí essas pessoas vão ter que adequar ao valor do edital. Tem que ser nem menos nem mais. E tem que ser feita a descrição de cada item. Não tem como você fazer um projeto se você não consegue ter uma noção das coisas que você vai precisar comprar ou contratar serviço. E eu tenho mais um detalhe aqui, que agora, ó, a gente está em 6 pessoas daqui só. Eu estou gravando a tela, eu vou mandar no grupo, só que eu tenho até medo, e eu fico até triste, porque eu acredito que a maioria nem vai abrir o vídeo para ver e não vai escutar tudo. E por conta disso, essa aqui não é a primeira reunião que a gente faz para capacitar os agentes, para eles entenderem a penal, para eles entenderem os editais. Já perdi as contas de quantas foram, mas desde 2024 a gente tem feito de forma recorrente, não só a Semicelt, mas também a Marfis e alguns outros agentes que também fazem oficinas, assim, do tipo. E aí, por conta disso, muita gente escreve os documentos errados, e aí a gente tem que ficar notificando e identificando cada coisa. E eu tenho mais um detalhe que eu vou deixar bem claro aqui, depois eu vou até encaminhar uma mensagem lá no grupo por escrito também. Se eles não adequarem o que a gente está pedindo na notificação até a assinatura do termo de execução, ele vai ser desclassificado. Se ele não atender o que a comissão está pedindo, é claro que a comissão vai se basear no edital, não vai seguir nada fora do edital. Ou se algo não tiver contido no edital, a gente vai procurar a lei ou instruções normativas do MINC para poder tomar a decisão. Mas se não se adequarem às solicitações da comissão, não vai receber o recurso. E aí, por conta dessas pessoas não participarem das oficinas, nem online, nem presencial, acaba não sabendo como se inscrever, como encaminhar os documentos e como fazer. Tá? E aí acaba dando bastante trabalho para a comissão, para a Semicelt e também para os outros agentes também, porque tem que entender que todas as fases estão contidas no cronograma, e inclusive o recurso, e também entender o que é o recurso e que tem que ter fatos, argumentação, motivação também. E tudo isso, gente, é para você se conscientizar, fazer certo. E muita gente sai da chamada, sai da reunião, ou nem participa e nem vai assistir os vídeos também. Quem que levantou a mão primeiro foi o Alex, né? Pode Isso. Eu falar. tenho uma dúvida, Anne, que ela gera duas, na verdade. A primeira dúvida é, no projeto eu tenho um desenvolvimento de aulas dentro do modelo e que eu vou usar o meu espaço, né? E um recurso para abranger, para contemplar crianças da comunidade. A minha dúvida é, o meu projeto ele tem uma execução prevista de 4 meses. E esse recurso vai ser para custear o meu espaço e o meu trabalho, como a Marquisa colocou, né? Como se fosse o meu cachê, mas seria o equivalente mais ou menos à mensalidade. Nesse caso, o pagamento eu vou ter que fazer, eu vou fazer tecnicamente o pagamento para mim mesmo, né? Nesse sentido, como que seria a forma de recibo, de prestação de contas? E a segunda pergunta dentro do mesmo contexto. Eu faço de uma vez só, em uma parcela única, ou eu particiono, eu coloco em 4 parcelas? Aí, dessa questão do fracionamento da parcela, depende de como você colocou na planilha orçamentária também. A unidade de medida, se você colocou por mês, por exemplo, 4 meses, e aí precisa ser parcelado, no caso, você vai precisar seguir o que você colocou dentro da planilha orçamentária.
Mas sim, vocês podem receber e devem também, mas é a critério de vocês. Se vocês quiserem dispensar o cachê ou o valor do serviço de vocês, fica a critério, é uma decisão de vocês. Mas tem que ter viabilidade técnica esse projeto. Se vocês não conseguirem identificar quem vai ser a equipe e quanto que vocês vão pagar pelo serviço e pelos materiais, fica complicado. Precisa discriminar pelo menos as unidades de medida e a descrição do que vai ser. Não, mas E a minha sobre dúvida é isso, assim. o recibo e a nota fiscal segue a mesma base dos outros serviços também. Por exemplo, você vai estar pagando a si mesmo, mas você não tem CNPJ. Você vai fazer um recibo parecido com aquele que eu acabei de comentar, que é contendo prazo, contendo quais eram os serviços, tudo que vai precisar para discriminar é o valor unitário, a unidade de medida, o valor total, você vai assinar. Como você está representando um coletivo, o coletivo também pode assinar também, recebendo esse serviço. Certo, entendi. Obrigado, Anne. Anne, Agora, acho que é a Rayane primeiro, né? Ah, tá, Rayane, tá. Ah, tá, não, eu só completar. queria falar que o Gerson também tá participando, tá? Eu e ele participando, tá? Porque aí o só não. Tá bom? Só para falar isso. Ah, beleza, já Então tá, aumentou a pode falar, família, meu já. querido. Não, era só para falar o seguinte, na dúvida do Alex, o que a gente tem feito, no caso do pagamento do cachê, eu faço uma transferência da conta do projeto para uma conta pessoal minha. É claro que se a pessoa for lá sacar na boca do caixa, fizer o recibo e tal, e disser, eu peguei essa parte desse recurso para pagamento de cachê, faz um recibo e tal. Mas eu faço uma transferência para uma conta pessoal, para uma outra conta que não seja do projeto, até como forma de ajudar na prestação de contas, porque aí eu tenho, além do recibo, eu tenho o comprovante bancário de que eu retirei aquele determinado valor de dentro do projeto de acordo com o valor que eu coloquei na minha planilha orçamentária. Na minha planilha, eu decidi lá que dentro daquela planilha, aquele valor X seria de prolabore. Então, esse prolabore, né, ou cachê, ou enfim, enfim, não sei como vocês descreveram lá, né, mas ele significa um prolabore, um valor. Precisa ter uma coerência, obviamente. Nossa coerência, como é que ela é dada? A coerência dos valores. A gente tem bases, existem planilhas da Fundação Getúlio Vargas que embasam os projetos do Brasil inteiro. Aí a gente não tem lá Rondônia. Aí, se você pega Belém, fica um pouco distante, mas é norte. Então, dá para você ter uma noção de quanto custa um determinado serviço. Aí eu vejo lá que lá em Belém, aquela mão de obra que eu faço aqui por R$ 40 custa R$ 500. Ok, acontece que eu estou em Jaru, Rondônia, eu não tenho a mesma demanda de Belém, por exemplo, mas ela é, ainda assim, a planilha FGV, eu posso compartilhar com vocês lá dentro do grupo, ela é um parâmetro, tá? Usado em todos os editais do Brasil inteiro, por isso eu estou lembrando disso aqui agora. E eu acho válido, Alex, retira da conta do projeto, coloca na sua conta pessoal e você gera 2 documentos, o recibo e o comprovante da transferência. Isso mesmo, até porque depois você vai ter que Marquesa. apresentar o extrato da conta bancária zerada no final. Você vai tirar um print ou algo do tipo e para comprovar que a conta está zerada. Aproveitar Tá. aqui, uma outra dúvida. Na época que eu fui gestor escolar, né, trabalho para o Estado, aí eu prestava contas, tinha que ser o extrato consolidado, né, aquele extrato mais detalhado, geralmente impresso ou a versão em PDF. Esse extrato tem que ser aquele simples ou tem que ser o consolidado quando eu vou fazer a prestação de contas? Não é definido, então pode ser o simples, tanto quanto o consolidado, desde que comprove claramente para a comissão o que está sendo pedido, que é o extrato da conta bancária zerada. Vamos supor que você mandou o relatório de execução do objeto, o relatório fotográfico, o extrato da conta bancária zerada e mandou também a lista de presença nas atividades. Essa é a sua primeira prestação de contas. E aí a comissão avaliou, só que ela definiu que não ficou bem claro se
com o que foi executado, qual é a discriminação do serviço e dos materiais, ou algum outro fato. Aí a gente vai pegar e vai pedir todos os extratos bancários, notas fiscais, recibos, inclusive pode ser até consolidado a questão do extrato, né? Aí as notas fiscais, recibo e material de divulgação também é importante vocês colocarem. Aqueles prints de quando vocês postam no Instagram, de quando. Ou também algo na rádio, se tiver alguma forma de comprovar, é importante, por quê? Porque vocês definem o plano de divulgação no momento de preencher a inscrição e vocês precisam comprovar que vocês seguiram esse plano de divulgação. E aí vocês podem colocar no relatório de execução do objeto os links também. Tem um espaço lá que vocês podem colocar os links das divulgações. Anne, eu vou dar uma de atrevida e enxerida aqui mais uma vez, não tomar a frente. Hein? É porque vai surgindo dúvidas, eu vou lembrando e vou perguntando. No meu caso, por exemplo, o Glauber, o Fumaça, né, deve ter a mesma situação que eu com aulas de capoeira. A gente trabalha com capoeira, então eu vou contemplar crianças e adolescentes aqui do bairro, talvez até adultos, né, de acordo com o projeto, com aulas. Então eu vou dar 3 aulas, vou ministrar 3 aulas por semana, durante o período de 4 meses. Eu vou ter que apresentar as listas de frequência de todas essas aulas durante os 4 meses, seria isso? Ou como que seria nesse caso específico? A lista de presença não necessariamente é obrigatória, mas em casos de aulas e oficinas é muito importante, porque se você não encaminhar logo de cara, a gente vai provavelmente solicitar a comissão. Por quê? Você está dando uma oficina-aula, você falou que era até 30, 50 vagas, e aí você precisa comprovar que você entendeu o que você estava dizendo lá, que é uma comprovação do que você mesmo colocou de base no seu projeto. Ai, foi menos de 50 pessoas. Vou sofrer alguma sanção por isso? Não, claro que não. Mas vai comprovar que você está fazendo as aulas e que tem alunos matriculados, entende? Entendi. Obrigado, Anne, mais uma vez. É, Tá, o material de divulgação também é bom vocês colocarem os links lá no relatório de execução do objeto, tá? Para a gente verificar essa parte do plano de divulgação. Tanto é que eu comecei a analisar, já junto com a comissão, algumas prestações de contas lá da LPG. E aí a gente já tem um monte de notificação para encaminhar, para solicitar mais comprovações também. Anne, já que você citou Oi. a LPG, eu queria lembrar que na última solicitação da Secretaria de envio de relatório de execução, eu mandei os relatórios e fiz uma solicitação, mas eu não fui respondida, então eu não sei nem se foi lido, só queria te pedir para depois dar uma olhadinha, por gentileza, porque envolve os projetos que a gente está fazendo aqui, especialmente os projetos da LPG de audiovisual, né? Tivemos alguns contratempos com equipe, com dificuldades, mas a gente conseguiu agora captar tudo e na terça-feira a gente começa a montar. Mas eu fiz uma solicitação lá, porque eu considerei que, como nós temos a PNAB, a nossa PNAB, né, a PNAB que a gente já fez, já foi contemplado na primeira chamada, né? Os que foram contemplados na primeira chamada têm até março para executar, certo? Sim. Esse ciclo agora, né, essa chamada desse ciclo é até julho, porém nós temos um outro projeto que nosso resultado tem que ser entregue até março, certo? Então, eu pedi lá no meu documento uma adequação daquela LPG que deveria ser apresentada agora até dezembro, para se adequar até março, e aí fiz a justificativa lá, que tem a ver não só com o tempo que a gente teve de atrasos, né? Por exemplo, o Davi está aqui na sala, o Davi, eu não sabia como o Davi trabalhava, eu fui aprendendo o modus operandi dele no processo. Então, eu vi que o processo, por ele trabalhar sozinho, fazer tudo na mão, né, é muito mais lento. Então, realmente, há 5 episódios, ele conseguiu concluir recentemente, porque é um trabalho minucioso, demorado. Outros projetos que são mais rápidos, eu não queria fazer de qualquer jeito, aí a gente foi se adaptando, graças a Deus conseguimos filmar e foi excelente esses últimos dias que a gente trabalhou fazendo esses projetos. Também que a gente adequasse para março, junto com o final do nosso ciclo de PNAB, para a gente poder fazer uma ação um pouquinho mais
bacana de divulgação e de lançamento, sabe? Porque a cidade é pequena, por exemplo, quando a gente foi fazendo a coisa meio no atropelo das primeiras vezes, né? Porque estava todo mundo muito ocupado, a gente não consegue nem um assistir o outro. Aí é uma cidade pequena, as Verdade. pessoas têm dificuldade de sair de casa, então você faz uma ação e ela não tem o apelo. O que eu chamo de apelo? Fazer coisas para adultos. Quando você faz coisas que envolvem criança, pai das crianças, vão levar as crianças. Pronto, eu dobrei o público, né? Estou fazendo um negócio com a criança, quem tem que levar a criança? O pai. Pronto, dobrou meu público. Então, tem coisas, ao mesmo tempo que a gente enfrenta dificuldades, como aqui a nossa amiga da Casa de News enfrentou, de não conseguir o público interessado no projeto dela. Isso é um dilema. Então, assim, quando a gente vai propor alguma coisa, de repente a gente não alcança o público que a gente gostaria, porque a gente ainda não tem uma coisa muito importante no nosso município, que é formação de público, né? Verdade. Até onde tem formação de público, já está difícil tirar as pessoas da frente do celular, da frente da TV, para fazer uma atividade cultural fora. E até onde já tem público, já tem essa cultura. Agora, imagina para a gente que não tem, né? Então, eu fiz essa solicitação lá, depois queria te pedir, por gentileza, dar uma observada. Tá. Uhum. Eu vou verificar certinho. Eu tinha visto essa solicitação, só que a gente estava verificando ainda a possibilidade para ver se não ficaria ruim, às vezes, até para vocês mesmo, encaminhar dois relatórios de prestação ao mesmo tempo, que é o Eu esqueci de falar uma coisa importante. O que poderia haver uma dúvida do ponto de vista jurídico, se era ou não autorizado, mas a gente já passou por isso no Estado, né? O Estado autorizou os editais que a gente tinha que entregar em dezembro a serem entregues em março, e os que a gente tinha que entregar em março a serem entregues em dezembro de 2026. Por quê? Eu até ia perguntar mesmo, porque recentemente foi prorrogado até dezembro só desse ano. Aí eu ia verificar essa questão da legalidade, mas já que o Estado já estava verificando. Nós passamos por isso, né? O Conselho do Estadual mandou para a Secretaria ficou em dúvida, mandou para a PGE. A PGE devolveu dizendo: olha, não é a PGE quem trata disso, é o gestor. A PGE, se ela tiver que se ater, ela tem que se ater à lei. Agora, o Estado tem que se ater à autonomia do Estado de decidir de acordo com a vontade ou a necessidade da comunidade cultural. Então, o Estado acatou o pedido do Conselho, porque entendeu que quem está fazendo longa-metragem, porque a gente tem que, porque o Estado também entendeu, e a gente discutiu muito isso abertamente, que a gente não consegue só ser agente cultural, a gente tem que fazer uma defesa ferrenha o ano inteiro dos recursos da cultura. Então, assim, o Estado sabe como que a gente lutou e sofreu com o antigo gestor, que acabou preso e tal, não por questões do que ele estava fazendo pela gente, pelo que ele não estava fazendo, infelizmente, né? Então, assim, a gente passou muito perto de perder a LPG do Estado, muito perto. E agora, se nós não temos o segundo ciclo da PNAB, é por esse mesmo motivo, falta de gestão. Por isso que na reunião que fizemos aqui, Anne, a gente tomou a liberdade de ficar defendendo, falando no seu bom nome, né? Não por uma questão pessoal, né? Mas porque a gente precisa que dentro da secretaria haja uma coordenação de cultura para que uma pessoa que esteja lidando com a cultura fique disponível para a cultura, porque tem muita coisa a ser feita, muita coisa a aprender, muita gente que não tem o domínio e precisa aprender, é isso que você está fazendo aqui, né? Ao mesmo tempo sendo gestora, sendo orientadora, né? Fazendo oficina, tirando dúvidas, e a gente está pensando, né? Aproveitar para dizer, em comunicar a vocês e solicitar apoio para a gente, se for necessário, e dialogar com o prefeito, com os vereadores, sobre essa pasta da cultura, para que ela tenha o tamanho que precisa ter, do ponto de vista da mão de obra, porque nós temos um percentual do recurso, que é 5%, que ele pode ser usado para implementar ações ou para implementar ampliação ele não pode contratar pessoas para a secretaria, mas ele pode contratar ajuda técnica para a equipe da cultura. Né? Ele não pode, por exemplo, vou pegar um servidor, vou contratar mais um servidor com esse recurso 5%, não pode, isso é vedado. Mas ele pode pagar algum tipo de assessoria
para você. É claro que a gente espera sempre que você acerte na escolha da assessoria, que é tão difícil, né? É difícil mesmo. É muito Então, difícil, sobre gente. essa questão, eu já vou até adiantar algumas coisas. Eu concordo com vocês. Eu, acredito que vocês mesmo, que a população mesmo que tem que se unir e para verificar, para montar realmente um departamento bem consolidado de cultura, com, com equipamentos, com pessoas, com tudo que for necessário, né? E vocês têm todo o direito, é um direito de vocês, e vão em frente. E sobre isso, também, nesse ciclo 2 agora já foi previsto que vai ser utilizado 5% para contratação de assessoria, ou diretamente de pareceristas também. Os nossos 5% são bem pequenos e tem aumentado o valor de todos os serviços, materiais, todos os valores, né, tem inflacionado. A gente com certeza vai ter que aplicar recurso próprio também para conseguir contratar, que nem a gente fez da outra vez, teve que aplicar recurso próprio também, que não foi suficiente para contratar, mas vai ser contratado, já foi até previsto no PAR também, que vai ser utilizado 5% no segundo ciclo, e justamente para uma empresa especializada. E não é fácil mesmo, além do valor, também tem que verificar todo o histórico, experiência, e às vezes até assim tem algumas empresas que são difíceis de comunicação ou de algum outro tipo de dificuldade. Também vai, ano que vem, eu estou pretendendo fazer o seguinte, eu acho que esse ano ainda, eu vou mandar para vocês um modelo já completo, que vocês vão poder fazer o seguinte: vocês vão poder encaminhar para a gente fotos e vídeos do projeto e também banners de divulgação. Vocês podem estar marcando o site o Instagram da prefeitura, que eu conversei com o departamento de comunicação para verificar o fluxo e todos que puderem ser repostados. Quando vocês marcam a prefeitura, eles vão verificar a possibilidade de repostar todos os que forem marcados. Mas o foco principal é o seguinte: vou encaminhar um modelo para vocês, vocês vão preencher como que é o projeto, o prazo de execução, tudo que vocês acharem que precisa conter, e vão encaminhar fotos e vídeos também. E aí a gente vai estar encaminhando para o departamento de comunicação para eles fazerem a divulgação para vocês também, por Instagram e pelo site da prefeitura. Contudo, Excelente. vou destacar aqui bem, bem grande para vocês que o departamento de comunicação, nessa parte da comunicação dos sites e redes sociais, é bem pequena. Acredito que eu saiba somente 2 pessoas só. Então, tenham paciência, por favor. E se caso vocês puderem mandar as fotos e os vídeos em HD, numa qualidade muito boa, eu acredito que vai ser até mais rápido para poder fazer a divulgação. E se vocês puderem encaminhar bem antes de executar também, já Anne, ajuda. tem uma sugestão, então, a dar. Em primeiro lugar, sugerir e solicitar, se o pessoal concordar, para a prefeitura, que a cultura, que a Semecelt tem uma rede social da secretaria. Eu sei que isso é encarado muitas vezes de uma forma, né? Não quero dividir, não quero fazer. Olha, isso já foi superado em muitos segmentos, inclusive no Ministério da Cultura. Né? Agora, os agentes territoriais passaram a ter uma rede social própria dos agentes. Olha, levou 2 anos para mim perceber que era indispensável e autorizar. Então, assim, por quê? Porque vai enfraquecer a prefeitura? Não, vai fortalecer a cultura. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ela precisaria ter uma rede social dela. Mesmo que não tenha uma equipe muito grande, se cada agente puder marcar como colaborador a secretaria e a prefeitura como colaborador, já facilita o trabalho de quem está administrando do lado de lá, só vai ter que dar um aceitar ou não aceitar, né? Sim. O ideal é que se tenha essa rede, porque facilita aceitar tudo que é feito pelos agentes culturais de uma forma independente, sem misturar os assuntos, porque eu entendo que a prefeitura ela tem que tratar das coisas de uma forma um pouco mais formal, mais dura mesmo,
é tudo mais arrumadinho, tudo mais ajeitadinho. A cultura é livre. Então, é claro que tem formatos e tal, mas tem mais liberdade, né? Mais liberdade de como comunicar mesmo, dependendo do segmento, comunica-se de uma forma ou de outra. Isso dentro do site da prefeitura, eu penso que vai dar uma embolada, tá? Cá entre nós, porque fica uma disparidade de informações, a não ser que a prefeitura tenha uma equipe para ela mesma produzir as peças, o que é uma insanidade, porque realmente já não dá conta nem do próprio conteúdo da prefeitura, imagina dar conta de projetos culturais. Então, eu acho que é uma sugestão que pode ser levada e discutida, dialogada, e também, porque daí abriria a possibilidade da colaboração, né? O próprio agente vai produzir a sua peça de divulgação e colocar na rede social como colaborador a Semicelt. Às vezes a gente marca a Sejuscel como colaborador, eles nem enxergam aqui, nem veem, leva meses lá, fica lá pendurado, sabe? Então, assim, por quê? Porque falta mãos, né? A Semicelt não, a Sejuscel, quer dizer. Porque falta mãos para tanta ação. E a gente lembrar que esses 5% que serão usados para contratar assessoria, que são importantes, tá, gente? Porque até seria bom que fosse 100% para a gente, né, para fazer as ações. Mas é preciso ter ajuda técnica. E aí, durante todos esses anos, você sabe, Ana, eu fico evitando citar nomes de pessoas e tal, porque para não parecer um favorecimento de A ou de B. Só que já aconteceu tanta coisa, a gente já viu tanta gente que apareceu vendendo uma coisa linda, mirabolante, depois não entregando nada. A gente já viu o próprio Estado gastar 1,5 milhão para a execução da LPG e depois aquela empresa não sabe, não corresponder ao tamanho do serviço. Durante muitos anos, eu fiquei ali, durante pelo menos 2 anos da execução da LPG, pleiteando que o Estado assumisse com aquele recurso, porque 5% do Estado era muito dinheiro, que ele assumisse de oferecer ajuda técnica aos municípios. Então, o município tinha, 5% do município era muito pouco, ele pega aquele pouco dele e faz uma ação, né, uma coisa mais pontual, elaboração de um edital, ou uma comissão de pareceristas, e o Estado forneceria outras ferramentas. Mas a gente não conseguiu, né? Durante a LPG, a gente sabe que a Secretaria do Estado tem muitas dificuldades também, né? Uma equipe extremamente reduzida, não dá conta nem do próprio Estado, tanto não dão conta que o Estado não tem o ciclo 2 da PNAB, Jaru se habilitou, o Estado não se habilitou, o Estado devolveu o recurso. Executamos quase 90%, inclusive, Sim. já antes de agosto. Tá, eu vou te cortar um pouco. Me corte, porque é muita conversa. Encerrar às 7h30 agora, e eu não consegui nem falar sobre os pontos de cultura. Mas a sorte é que não tem nenhum dos inscritos aqui na reunião, eu vou ter que remarcar com eles. É complicado, né? É bem complicado. Aí eu tenho que perder meu tempo com a minha família, com meus filhos, porque as pessoas, infelizmente, não participam. Mas, enfim, sobre essa questão do Instagram, já tem um tempo que eu estou verificando a viabilidade. Não é uma coisa. Parece simples, só que não é tão simples assim. E aí eu vou continuar verificando a possibilidade, a viabilidade, tanto técnica, tanto de equipamentos também, que tem que verificar, comprar, adquirir equipamentos. E celular também, tudo isso. E aí a gente talvez demore, mas é uma ideia já que a gente está pensando há um tempinho, justamente porque a nossa secretaria é bem visível, principalmente para os outros municípios, é uma das secretarias mais visíveis. Não que as outras não sejam muito importantes, mas nós, como se fosse o rosto propaganda do município, da prefeitura, inclusive, também. Porque quem vem de fora vai avaliar as ações culturais, esportivas e etc. Não vai avaliar exatamente a qualidade do hospital, porque ele não vai estar lá, se Deus quiser, né? Não vai precisar ir, mas atrai turistas e entre outras questões também. Conte mas a comigo gente vai para continuar defender. verificando, vou continuar verificando essa viabilidade, lutando para isso acontecer.
Mas justamente para a gente começar a divulgação maior agora, porque tem muitas vezes pessoas que alteram o cronograma, falam, eu vou executar o meu evento dia 29, amanhã. E não manda nenhum convite, nenhum nada para a secretaria, nada, nada. Como que a gente vai saber para poder ajudar a divulgar? Não marca a prefeitura, não me marca. Inclusive, eu peço também que quem quiser me marcar, pode me marcar, que eu reposto tudo também. Mas daí para a gente ter ciência e para a gente já começar desde agora, enquanto verifica a viabilidade da outra questão, né, do Instagram separado, já podemos começar algumas divulgações no que for possível. E se vocês puderem também tem que investir na divulgação, sim, nessa especialidade, porque é um dos critérios de avaliação, é o plano de divulgação. Por isso que a gente vai estar, no momento da prestação de contas, avaliando também tudo que foi divulgado. Por isso que eu comentei aqui que é bom vocês encaminharem prints e tudo que vocês tiverem de comprovante dessa etapa de divulgação desse projeto. Tá bom? Para a gente verificar como é que funcionou. E eu acredito que seja só isso mesmo sobre o edital 3, eu já encerrou os slides. Não esqueçam da questão de acessibilidade, que a gente vai estar verificando, inclusive durante a prestação de contas vai ser verificado se foi cumprido também. E acredito que é isso. Vocês têm alguma dúvida mais? Você vai fazer uma nova oficina para os pontos, né? Sim, vou fazer uma outra exclusiva para os pontos também. Só que seria bom se pelo menos um deles estivesse presente, e também porque a gente já atingiu o nosso limite de tempo. Eu fiz Anne, a uma gravação dúvida. aqui. Você pode disponibilizar esses slides depois, porque eu não consegui pegar o início, eu tive um imprevisto. Uhum, posso sim, posso sim. Só que os mais importantes foram esses últimos mesmo, porque os primeiros falavam um pouco mais sobre a inscrição também, mas esses últimos são muito importantes. Mas eu vou encaminhar os dois slides lá. Vou encaminhar um de cada vez. Vou encaminhar hoje só esse mesmo, e quando eu fizer com um ponto, eu encaminho só para os dois pontos. Como só foram dois, eu vou encaminhar no privado deles, mas ano que vem a gente vai estar fazendo mais reuniões, mais capacitações também, tá? Porque você, por exemplo, Alex, você pode se inscrever no ano que vem para participação do edital para a seleção de pontos de cultura também, tá? Sim, sim, eu O até estava Alex, falando com a Luzia e tem um espaço, a gente tem espaço aqui desde 2008, né? E vou tentar fazer sim, eu tenho quase tudo certo. Faltam alguns detalhes apenas. Tá. Nenhuma dúvida mais, né? Eu vou encerrar. Boa noite para vocês. Muito obrigada por quem abram participou. as Eu agradeço câmeras para a gente imensamente. printar. Oi? Abram as câmeras para a gente printar. É verdade, para a gente colocar uma fotinha lá, depois eu posso colocar até dentro do processo também dessas reuniões. Eu coloco tudo dentro dos processos. Printa aí para mim, fazendo um favor, Barfiz. Eu não sou tão Vamos, boa assim com esses negócios de Meet. vamos printar nossa cara amassada, gente, porque eu quero passar essa foto na cara dos que não vieram. Eu sei que Eu algumas tô pessoas. gravando essa reunião aqui, eu vou ver se eu consigo, porque ficou muito grande, ficou maior do que eu esperava. Vou ver se eu consigo mandar lá no grupo para quem quiser olhar depois. Ou vou ver o que que eu Anne, faço. Capaz de eu ter que criar um canal no YouTube só para isso. Vou criar lá, vou criar hoje à ó, noite. peraí, deixa eu fazer aqui, só um Eu fiz um minuto. print aqui, estou fazendo mais um e mando depois no grupo também, tá bom? Tá, Mande, porque eu obrigada pela participação. não estou conseguindo ajustar a visualização aqui, estou vendo só as câmeras fechadas mesmo. Ok, só abrir, eu vou fazer o print de novo. Só um instante, atenção. Tá. Ah, tá abrindo mais uma ali. 3, 2, 1. Foi, beleza. Fiz o print aqui, eu mando lá no grupo, tá? Beleza, Beleza. obrigada, viu, gente? Boa noite. Qualquer coisa, de qualquer jeito, vocês podem entrar em contato comigo também no meu Zap. Boa noite, Anne, obrigada. Tchau. Minha vice-presidente. Falando nisso, eu tenho que